Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo a nossa segunda aula do curso Trilogia da Redação, o curso perfeito para a sua reta final. E hoje, no nosso segundo encontro, nós iremos começar uma parte deliciosa da redação, eixos temáticos, repertório sociocultural e explicando um pouquinho de como é que vai funcionar a nossa logística no próximo dia. Vejam, a gente tem uma aula na semana do Enem, certo? Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, esse curso, ao mesmo tempo que você está estudando, você está descansando. A forma que a gente está repassando o conhecimento aqui é de uma forma mega leve, didática, e não vai te pesar tanto. Então, a sua última aula de redação com a gente no dia 15 de novembro. Mas tem outra informação. Lá no nosso grupo do Telegram estamos disponibilizando apostilas, orientações específicas do nosso curso, para você que quer ganhar o seu mimo, para você que quer participar dos nossos sorteios, enfim. Se liga lá no grupo do Telegram que vai ser muito massa que você estiver com a gente. Lembrando, nós temos apostilas do curso, mapas mentais, brindes e muito mais. Participa com a gente de todo esse suporte que você vai garantir a sua aprovação, sim. E sem mais delongas, chamo ela, a querida, maravilhosa, aclamada Maris Flora. Acompanhe agora a nossa discussão que vai ser muito massa. Olá, pessoas! Estou na frente da câmera. Alguém me auxilia aqui, por gentileza. Obrigada. Vocês refletiram sobre o nosso encontro passado? Qual foi a conclusão que vocês tiraram? Deixa aqui nos comentários o que acharam, o que vocês tiveram como insight também. Lembra do bloquinho da aula passada? Espero que vocês estejam com um bloquinho físico aí também, porque vai ser extremamente importante. Esse encontro hoje vai ser para falar um pouco sobre competição, comparação e baixa produtividade. Eu vejo que esses três fatores estão intimamente ligados. Primeiro, quando a gente enaltece essa sensação de competir com o outro, a gente está colocando em nós mesmos a sensação de ser superior ao outro. E aqui, pelo menos na nossa proposta do Galo da Redação, a gente tem essa caminhada coletiva. Quem é do rancho, quem já foi do rancho, sabe como funciona a nossa didática e percebe que quando a gente dá as mãos, quando a gente realmente tá, aberto e disposto a ajudar um ao outro, a gente cresce coletivamente. E a proposta é essa. Não à toa que esse curso de R$ 1,99 está disposto para quem quiser adquirir o conteúdo. Então, a visão que a gente tem, assim, enquanto Galo, e eu enquanto pessoa, né, é que a competição, ela reforça esse estereótipo de superioridade ou inferioridade. E isso é no modo externo, né? A partir do momento em que eu baseio a minha vida em relação à vida da outra pessoa, eu simplesmente anulo a minha existência, né? E começo a colocar outra pessoa num pedestal. Quem já foi aluno do Galo sabe que eu falo muito sobre isso. Como é injusto a gente estar se comparando com outras pessoas sem nem ter a mínima ideia do que é que acontece do outro lado de lá. Cada pessoa com seus problemas, né? Cada um que resolva seus BOs. E aí, quando a gente puxa a competitividade junto com a comparação, isso traz aquela sensação de desmotivação. Eu tenho certeza que você que está me assistindo já deve ter visto, sei lá, nas redes sociais, ou aquela amiga que estuda no mesmo cursinho que você, na escola, pô, ela vai tão bem, né? E você acaba direcionando tanto a atenção para outra que esquece de produzir o seu. Então, esse é o momento de você parar de olhar para o umbigo dos outros e olhar para o seu próprio umbigo. E ver quais são as poeiras, as sujeirinhas que precisam ser tiradas daí para que, aos poucos, haja espaço para você criar. E o Galo da Redação é isso, é apoio, é coletividade. E a gente tem que limpar o nosso próprio umbigo, né? No caso, limpar a nossa mente também, né? A gente às vezes direciona tanto a atenção para a comparação que esquecemos que tem uma redação, por exemplo, para escrever, né? Que tem que existir esse espaço para criatividade. E a criatividade, ela é fluida, ela não é algo que se força. E nós do Galo da Redação trazemos isso também para vocês. Então, quais são umas dicas essenciais que eu posso estar passando para vocês? A escrita livre. Todo mundo do Galo já sabe disso. Acho que a galera já tá roxa de saber que eu sempre falo isso. Escrita livre. Pega um caderninho de anotação, escreve tudo que tá na sua mente. De insights, de inseguranças, de desejos, de sonhos, de tudo que vier à sua mente, né? Anota. Tenha esse hábito de escrever. Lembra que eu falei que na aula passada a gente, às vezes, conclui o ensino médio sem saber ler nem escrever?
Às vezes a gente digita demais, a gente vê vídeos curtos demais e esquece que a vida real, ela pede isso. Ela pede raciocínio, ela pede argumentação, ela pede uma visão crítica. Então, quando eu coloco para fora, sei lá, os meus anseios, quando eu escrevo também as minhas alegrias, eu tô conseguindo manifestar aquilo de forma escrita. E a redação é isso. Eu tenho certeza que quando você chegar no Enem, você não vai escrever a sua redação pelo celular, não é mesmo? Então, reforcem isso. No dia a dia de vocês, teve um sonho? Anota o sonho. Sabe, teve uma conversa com uma amiga, anota o que foi que ela te disse dos pontos mais importantes. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme para você. E aí, essa baixa produtividade, só para a gente concluir aqui e fechar com chave de ouro, essa baixa produtividade advém também dessa comparação, advém também dessa competitividade, né? Vamos esquecer um pouco o que o outro está fazendo e vamos focar em nós, sabe? Se a gente percebe que tem algo que nos incomoda, que a gente seja humilde para reconhecer isso, né? E que busque apoio. Eu acho que a nossa rede de apoio ela é extremamente necessária para o nosso crescimento. E a gente cresce trocando informações. O ser humano criou símbolos, a comunicação, para que a gente pudesse crescer juntos. Então, sem mais delongas, não se comparem. Mais uma vez, eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Enalteça a sua autonomia, sabe? Reconheça as suas qualidades. Reconheça os seus defeitos também, mas enalteça as suas qualidades. E se você estiver precisando de um apoio, eu, Maris Flora, estarei aqui. Nós, de Gala da Redação, também estaremos aqui. E é isso, gente. Boa aula. Amanhã não, na nossa próxima aula, estarei aqui trazendo algumas dicas maravilhosas de relaxamento, tá? De automassagem. Então já tô dando uns spoilers bem gostosinhos pra vocês. Aguardo. Um cheiro no coração e até logo. Que linda! Palmas virtuais, físicas e de todos os tipos para esta maravilhosa. Meu bem, você não sabe como eu me sinto contemplado com a sua fala. E como o nosso pulsar Galo da Redação é exatamente o que Maria acabou de falar. Vamos fazer o nosso, né? O mundo já está cheio de comparação, de pessoas tentando destruir umas às outras. E onde que está o nosso sonho no meio disso tudo? Nesse ambiente tão violento. A gente precisa buscar paz, porque já está tudo muito difícil para a gente depositar energia nesse tipo de processo. E é por isso que a aula de hoje ela vai ser extremamente essencial na sua vida enquanto estudante de vestibular. Mas não só por isso, porque nessa etapa você reconhecendo a responsabilidade de uma escrita mais crítica, mais criativa, você percebe como a sua escrita vai evoluir além do Enem. Tá? Depois de que passar o Enem, que você tiver lá já aprovado, a faculdade vai te pedir escrita. Quando você tiver no seu trabalho, vai te pedir escrita. E para isso você precisa desenvolver uma maturidade textual. E é isso que a gente vai falar mais sobre na aula de hoje. Lembrando da trilogia do aprendizado perfeito, anotar, revisar e tirar dúvidas. Anota toda a aula, tempo é algo que não volta. Nossa primeira aula não vai mais acontecer da forma que aconteceu. Você que viu com exclusividade, por favor, reconheça que foi um esforço que você fez e que valeu a pena. E você que não viu ainda, corre aí no nosso canal do YouTube e vê essa primeira aula, foi incrível. E aí, anotou tudo? Perfeito, revisa agora, tá? A experiência é algo que a gente tem na vida e muitas vezes a gente deixa passar batido. E o tirar dúvidas, conversar sobre as questões que você teve, é mais que necessário para que esse aprendizado ele se solidifique, tá? A gente não vê de uma forma louca, você viu a aula, precisa aprender. Não, você pode ter alguma dúvida e a gente está aqui para tirar ela. Massa? E aí, a aula de hoje ela precisa de um caminho, tá? Vamos focar aqui na nossa competência 2. Por favor, Diego, expande. Olha aí, a gente tá conectado. Eu ia pedir, ele já expandiu. É isso, é sobre isso. Vamos lá. A nossa competência que baseia a aula de hoje é a competência 2, tá? E aí leiam o que é que a competência 2 diz. Compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo, em prosa. Gente, o que é que esse texto barroco disse pra gente? Eu quero focar só em 3 verbos, tá?
Muita gente pode se confundir com o que diz a competência 2, apesar de já estar muito difundido, mas eu quero ainda enxugar o que a gente precisa aprender daqui. Percebe? Compreender, aplicar dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Na verdade, 2 verbos, um substantivo, limites estruturais. Mas, compreender a proposta. Você precisa entender o que a redação quer de você. E como é que consegue isso? Observando o que é que dizem os textos motivadores e fazendo um planejamento textual. A gente teve uma conversa muito bacana na última aula sobre planejamento textual, onde eu dou aí para vocês orientações. Voltem lá na aula que está disponível para vocês. Vamos voltar para cá. Aplicar conceitos. Gente, não é só história que é repertório sociocultural para sua redação. Não é só Karl Marx, Bauman. É também a música que você escutou hoje no Spotify. É também um livro que você acabou de ler, que está na sua prateleira. É também aquela aula de geografia, de biologia, que tem algum conceito massa e que dá para você perceber a sociedade de outra forma. É uma obra de arte que você percebeu ali no museu da sua cidade. É a história de vida de alguém que é conhecido nacionalmente por conta de sua relevância. Isso tudo é área do conhecimento. Isso tudo é o que a gente chama de repertório sociocultural. Por isso que quando chega alguém e fala só pode usar isso na redação, é melhor só usar isso aqui, eu já fico... gastrite. Não desce. Não desce mais. Porque a gente já viu por diversas pessoas que já tiraram nota 1000 que elas não se prenderam àquilo que falaram para elas. Elas foram além. Quando, por exemplo, em 2018, popularizou-se uma redação do Lucas Phelps que ele usou Black Mirror, isso se tornou notícia, eu fiz, ótimo, mas muitas outras pessoas deviam saber desse conhecimento, porque só agora virou notícia se redação é liberdade, sabe? E aí, o conhecimento da competência 2 poderia adiantar você há muito tempo. E é isso que a gente está fazendo hoje, te adiantando no tempo, porque vão existir milhares de pessoas que vão seguir a mesma regra, e você vai reconhecer a redação como liberdade e vai entender que as coisas podem ser mais leves. E aí, colocar áreas de conhecimento diversificadas na redação vai fazer com que você esteja, de fato, buscando a sua boa avaliação. Massa? E aí, por fim, dentro dos limites estruturais. Limites estruturais é literalmente aquela questão que a gente conversou na última aula. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O que é que cada um desses parágrafos diz pra gente? A introdução eu tenho que ter o repertório com contextualização, o desenvolvimento eu tenho que ter tópico frasal com argumentação, a conclusão eu tenho que ter proposta de intervenção. Tá, mas como é que constrói essa proposta? Então vejam que cada uma das partes da redação, ela pede uma microestrutura, tá? Existem elementos ali. E aí, na aula passada a gente discute e hoje a gente vai dar aprofundamento. Massa? Vamos agora falar sobre eixos temáticos. Gente, os eixos temáticos, eles são lindos. Eles evitam que você perca saúde mental e estude de forma estratégica. O que é um eixo temático? Campos em que os temas de redação se localizam. Todo ano no Enem a gente tem um tema de redação, tá? Mas esse tema de redação, ele tem um eixo temático por trás. Então não necessariamente você precisa saber o tema da redação. Você precisa saber o eixo que está por trás. E aqui, de forma simplificada, eu vou trazer 5. E trazendo a exemplificação de como é que funciona, por exemplo, o eixo científico. Tudo aquilo que aborda ciência, pesquisa, inovação. V. Maus tratos contra animais está no eixo científico. Crise hídrica, queimadas, combate à automedicação e inclusão digital. Se você pegar esses temas de forma isolada, você consegue ver ali mais dificuldade de entender o todo. Mas antes de perceber qual que é o tema da redação do Enem 2021, eu sei sobre os eixos. Faça esse processo anterior. Quais que são os eixos? Eu estou preparado para cada um deles? O eixo científico, ele aborda questões de tecnologia, meio ambiente e saúde. Eu estou pronto para esses sub-eixos? Vamos dizer assim? E aí você se preparando para o eixo te deixa muito mais preparado e preparada para poder escrever. Tá? Uma mão na roda. Vamos aqui dar continuidade. Há 5 eixos temáticos para serem estudados. Eixo científico, eixo social, eixo educacional, político e educacional. Eita!
Científico, político, social, educacional e econômico. Eu fui criar uma linha de raciocínio na minha cabeça, olhei pro slide, repeti as coisas, e é sobre isso, gente. O professor de vocês aqui, ó, tá com 50 mil ideias ao mesmo tempo. Mas esses são os 5 eixos, vocês não precisam saber das minhas 50 mil ideias agora, tá? Centralizando o seu esforço para entender o eixo temático, não tem quem te faça se perder, tá? Não vai existir a sensação de, eita, cheguei no Enem, Nazaré. A gente estuda eixo temático para evitar isso aqui, ó. Não é nem para, meu Deus, porque as pessoas precisam saber de mais conteúdo. Também é importante ter mais informação. Mas antes de tudo, de brotar esse tipo de fenômeno na hora da prova. Meu Deus, doação de órgãos, e agora? Mas eu já estudei eixo científico. Eu posso trabalhar isso, eu posso trabalhar isso, eu posso utilizar tal alusão, eu posso utilizar tal argumentação. Isso te adianta no meio do processo, tá? E o efeito Nazaré é para quem não se prepara. E você está fazendo diferente. E aí, se você conhece alguém que precisa vencer o efeito Nazaré, leva essa aula para ela, tá? Porque as coisas, elas acontecem com um motivo. Se você está tendo acesso a esse conteúdo, é porque outra pessoa, muito provavelmente, está com dificuldade e você pode ser luz para ela, tá? E ó, vamos começar aqui com o nosso amigo. Oi, Bloquinho! Bloquinho, galera, Bloquinho, para quem não conhece, é o nosso bloquinho mágico, em que ele nos dá insights de redação, tá? Tudo que for insight de redação tá ali no bloquinho e vice-versa. Massa? Vamos lá. Eixo científico, ele envolve temas que estão ali no meio do meio ambiente, tá? Tecnologia e saúde. Gente, foca nessa informação aqui. Tem muita gente que diz todo ano, esse ano vai ser meio ambiente. Não, porque esse ano, olha o que está acontecendo com o Pantanal, olha os animais, olha a vida, olha a água. Gente, o Enem já usou 6 vezes o eixo científico. E dou exemplos. Em 2001, falando sobre preservação ambiental. Em 2004, liberdade de informação. 2008, Amazônia e desmatamento. 2011, viver em rede no século XXI. Esse viver em rede está discutindo sobre a internet, tá? 2018, manipulação de dados. E 2020, estigma nas doenças mentais. Esse ano, muito provavelmente, não cai esse científico. E se cair, vai estar associado a outro tipo de eixo. Mas o científico já está muito frequente. Vocês vão ver eixos nesse curso, eu fiz todo o levantamento de quantas vezes o Enem utilizou tal eixo, para vocês terem uma ideia. Eita, tem mais probabilidade de ir por esse eixo, justamente pela falta de abordagem de outros, tá? Mas a gente vai ver, eu não vou dar spoiler não. Só 6 vezes eixo científico, tá? Em uma prova que acontece desde 1998, tá? Vamos lá. Geralmente, sempre há um filme, livro, série sobre esse eixo e você pode muito bem contextualizá-los na redação, tá? E o bloquinho agora vai se fazer presente na nossa discussão. Se o tema desse ano for maus tratos aos animais no Brasil, você pode de cara lembrar da sua aula de história, quando você estava estudando Egito Antigo, e perceber a forma com que a cultura egípcia lidava com os animais, e especificamente com os gatos. É como se a gente fosse fazer um match, tá? Grécia Antiga e Egito Antigo, e os gatos, para os egípcios, estivessem no topo do Olimpo. Os animais, eles eram extremamente valorizados para os egípcios, porque isso era símbolo de empatia com os próprios indivíduos. E vejam a forma com que os gatos também eram desenhados, tá? Se vocês perceberem, a gente tem até um lado de superioridade. A Mariana estava falando pra gente no início sobre competitividade, estereótipo e tal. E vejam que a gente não vê um gato borocochô, como diz um amigo meu. Um gato triste. Um gato que não revela algum tipo de status. Olha a fineza desse gato, minha gente. E se vocês colocarem no Google gatos Egito Antigo, é uma coisa assim, suprema. Eles, de fato, veneravam o animal. Mas, em contrapartida, aqui no Brasil, nós temos diversos casos de abandono de animais e até assassinato a sangue frio de animais. E aí vejam o contraste. Cultura egípcia, gatos no topo da pirâmide, e aqui no Brasil, os maus tratos. E aí você pode fazer esse tipo de relação. Além disso, você pode lembrar de Madagascar. Em Madagascar, existe ali toda aquela questão do zoológico, de animais que estão fugindo e tudo mais, mas vejam que todo esse ambiente nos revela uma crítica.
A forma com que esses animais são tratados nesses espaços faz com que eles queiram fugir. E mais, eles não estão no habitat natural deles. Isso é do próprio sistema capitalista que quer ganhar em cima desses animais, certo? E aí vejam, em Madagascar a gente tem a questão do tráfico, a gente tem a questão da própria violência, e vejam que existe uma tentativa, tá, de deixar tudo mais cômico, mas atrás dessa comicidade toda, atrás do humor, há uma crítica. A forma com que esses animais são tratados, ao ponto de eles precisarem fugir para poderem ter melhores condições, tá? E isso entra muito bem na questão dos maus tratos, certo? Inclusão digital de idosos. Inicialmente, nesse eixo científico, você pode se deparar muito com questões de meio ambiente, inclusive animais. É uma questão que nunca apareceu no Enem, certo? Então você já pode ficar com isso no radar, mas fique no radar o eixo científico em si, não específicas temáticas dele. E em inclusão digital de idosos, eu posso pensar diretamente num autor que eu conheci na faculdade, que eu fiz assim, porque eu não conheço essa criatura desde o meu maternal, porque pense num cara inteligente. O nome dele é Marshall McLuhan, um canadense que estudou sobre a influência da tecnologia na sociedade mundial. E aí ele percebeu que hoje, vê como o cara se antecipou no tempo. Ele percebeu que a tecnologia é uma extensão do corpo humano. Se você hoje sai sem celular de casa, você sente que faltou alguma coisa, né? É exatamente essa questão que o McLuhan está discutindo. A gente sente que faltou algo. Mas e na questão da inclusão digital de idosos? De pessoas que nunca tiveram essa facilidade tecnológica muito aceita, desenvolvida, orientada desde cedo. Eles precisam agora se adequar aos novos meios tecnológicos para facilitarem as suas vidas, os processos cotidianos. Chamar um Uber, pedir um remédio, algo assim, questões mais cotidianas. Mas, se ele não tem esse tipo de instrução, não é considerado que um idoso hoje no Brasil tem como extensão do seu corpo humano um aparelho tecnológico. Mas, segundo McLuhan, nós, na sociedade atual, estamos nos desenvolvendo com as tecnologias. E isso é benéfico, tá? E aí a gente entra tanto do lado da dependência tecnológica, quando isso excede, como também a falta dessa. Ok? Temos como pensar também Up, Altas Aventuras, onde a gente tem a história de um senhorzinho que tem um sonho de viajar e mudar de casa, mas, na verdade, isso é facilitado por conta do conflito de gerações. A gente tem uma personagem criança, temos ele, e aí a gente vê o conflito de gerações entre os dois, que não facilita que ele consiga realizar seu sonho. Mas, no fim das contas, ele consegue realizar. E no Brasil, se é difícil para ele realizar um sonho, imagina na sociedade atual em que a inclusão digital de idosos não é facilitada. Massa? E aí você pode ir por ponto de... Existe um conflito tão grande de gerações que os idosos eles sequer são vistos pela geração atual. Não existe paciência, não existe empatia. E como é que a gente pode desenvolver empatia nessas pessoas para que os idosos sejam inclusos digitalmente? Massa? Vamos aqui na continuidade. Cultura do cancelamento. Bate esse tema, não pense em outra coisa. Among Us e Bauman são os mestres da cultura do cancelamento. Acredito que você já tenha visto essa figura vermelhinha ou em outras cores, mas Among Us está discutindo exatamente sobre a cultura do cancelamento. Pedro, como assim? É um labirinto, as pessoas estão lá só correndo, buscando quem é o impostor. A cultura do cancelamento, a gente elege um impostor e todo mundo vai atrás dele o caçar. Independentemente de quem seja. Independente da história que aquela pessoa tenha. E aí, um comportamento que inclusive o próprio jogo percebeu é que as pessoas se tratavam com violência. Por se tratar de um impostor, e existirem ali ferramentas até sangrentas, gráficos de desenho que levavam para esse apelo à violência, o jogo percebeu que isso estava estimulando um comportamento violento nas pessoas quando se comunicavam pelo chat. E aí, existia um trabalho de cancelamento do impostor e cancelamento de todo mundo que estava suspeito de ser o impostor. Ah, Pedro, isso não é muito grande não para colocar dentro de um texto. Não, você pode fazer um recorte, tá? Dizer que em Among Us é comum existir esse tipo de comportamento coercitivo justamente pela busca desenfreada
para achar um culpado e onde todos se reúnem para poder culpabilizar essa pessoa, e isso é retrato da cultura do cancelamento no Brasil. Mas, somado a isso, temos também Zygmunt Bauman, que diz que na era da individualidade, na modernidade líquida, as coisas são cada um no seu quadrado, eu não me importo como você vai se sentir e vice-versa. Só que na cultura do cancelamento, a gente torna as pessoas como meros brinquedos e pode falar o que quiser delas. Tá aí exemplos Carol Conká, que foi um evento no Brasil. Todo mundo, em algum momento, falou, eita, por que ela está sendo cancelada? E entrava na onda. Por quê? Isso é a própria cultura do cancelamento. Ela também nos retira do estado de racionalidade. A gente vai agindo apenas pela emoção e pelo efeito manada. E só vai. Né? Tá todo mundo cancelando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso também não retira, lógico, a responsabilidade do agressor, da pessoa que está sendo cancelada, mas existe limite para tudo. A coerção, muitas vezes, ela gera ditaduras, gera guerras, e a gente não precisa de uma terceira guerra mundial por conta da cultura do cancelamento. Massa? E aí na era da individualidade, onde ninguém quer saber de ninguém, as pessoas não respeitam os espaços uns das outras, não se importam com o emocional delas, pode ser muito bem utilizado como contextualização na cultura do cancelamento. Certo? Automedicação. Na hora, lembrei de Gambito da Rainha, tá? Então vejam temas tanto que envolvem meio ambiente, que envolvem tecnologia e que envolvem saúde. Em Gambito da Rainha, a personagem principal, ela é viciada em tranquilizantes. E isso se tornou uma cultura para ela. Toda vez que ela tinha ali um gatilho, ela acionava um remédio. E isso se tornou um comportamento vicioso, que é o que sustenta a automedicação hoje. Quantas pessoas hoje, dor de cabeça, de piranazinho, já está pronto. Já tem na farmacinha de casa. E aí, vejam como isso enraizadamente se transforma em algo muito mais sério, que é a cultura do cancelamento, que vem até ocasionar novas doenças por conta dessa mesma escolha. Certo? Mimo no ar! Você vai poder ter acesso a um mapa mental que a gente fez exclusivo para a aula de hoje. A nossa aula 2 está recheada de repertório sociocultural, como vocês viram. Nós incluímos parágrafos bônus nesse material, nesse mapa mental, onde você vai poder acessar várias partes e ter acesso a parágrafos que a gente está discutindo aqui, certo? E outra, para adquirir é muito fácil. Fácil demais. Faz uma story, principalmente se a gente estiver bonito aqui na câmera, tá? Não vai divulgar a gente meio troncho, não sei o quê. E ó, marca o @galo da redação e usa a hashtag Trilogia da Redação. Vamos deixar mais gente empolgada aí pra fazer esse curso, porque é imperdível, né? Vocês estão vendo isso na prática. E ó, esse material ele vai ficar disponível apenas durante o período do curso. A gente não vai disponibilizar depois, certo? Então para participar é muito fácil, só faz o story assistindo, marca o Galo da Redação, bota a hashtag e perfeito. Nossa equipe vai te enviar exclusivamente pelo direct. Eixo social, vamos nessa? Ó, temas que envolvem questões de grupos ou culturas e comportamentos sociais. Vejam que é uma coisa bem abrangente, mas é algo que está no dia a dia. Você não vai ter tanta dificuldade de desenvolver um eixo social. Mas vamos lá, percebam um dado aqui. O Enem já usou 10 vezes o eixo social. Gente, a prova desde 98. E 10 vezes, em 10 anos, o eixo social apareceu. Ó, 1998, Viver e Aprender. Bem abstrato, né? 2003, Violência na Sociedade. 2005, Trabalho Infantil. 2007, Convivência com os Diferentes. Perfeito esse tema. 2012, Imigrantes. 2014, Publicidade Infantil. 2015, Persistência da Violência contra a Mulher. 2016, o meu Enem, Intolerância Religiosa. E tivemos uma segunda aplicação nesse Enem, que foi a questão do racismo. 2020, Desigualdade Regional. Houve uma outra aplicação do Enem Digital que falou sobre desigualdade regional. E tudo isso entra no eixo social, pois discute sobre questões de grupos, culturas e de comportamentos sociais. Certo? Mas ó, como eu já falei, é um dos eixos mais práticos de você buscar argumentação, de você entender repertório e solucionar. Basta a gente fechar o olho, se colocar no lugar daquele grupo que está passando por aquela situação e começar a despertar novas ideias. Isso sempre funciona. Isso é o exercício de alteridade
altruísmo e empatia. E ó, num tema como moradores de rua no Brasil, a gente pode lembrar de muita coisa. E uma coisa que sempre a gente consumiu, mas não fazer associação direta, é esse cara aqui, Chaves. Um dos moradores de rua mais famosos da ficção, e que sim, ele sofre por conta da sua condição, da sua situação de rua, mas ele não tem amparo. Nem do Estado, nem da família, ele tem um amparo dos vizinhos. E isso é um retrato muito evidente dos moradores de rua no Brasil, que dependem da ajuda de donativos, de instituições parceiras, de organizações não governamentais. Tá eu errando ao vivo o nome de ONGs. Sobre isso, né, gente? E aí, vejam que a situação de desamparo, assim como em Chaves, ela é igual na sociedade cotidiana. Certo? E vejam, cultura do alcoolismo, eu coloco a imagem de Marília Mendonça, mas você pode associar a qualquer música sertaneja. Qual é a música hoje que não fala sobre bebida e como essa é uma válvula de escape? E você pode estar ali no meio da redação, ó, já aqui, ó, com a mãozinha, já fazendo aqui, ó, eita, vamos lá, bota o meu copo, vou pegar não sei quem. E ó, como o álcool, para a cultura do alcoolismo, é visto como uma válvula de escape. E qualquer música sertaneja, sério, discute sobre isso. Existem umas que é mais pro lado romântico, uma chavecada, mas o álcool, em sua maioria, está presente. E na próxima referência e discussão que eu tenho para dizer para vocês agora, nós teremos uma presença ilustre de uma das entusiastas da arte mais incríveis que eu já conheci, que me ensina muito sobre arte, e agora, com exclusividade, convido Isabela Íngrida para participar conosco. Uhul! Oi, gente! Isabela. Ele é bem exagerado. Não sou exagerado, não, eu sou realista. Ele tá quase Vai falar. me colocando pra cuidar do museu do Louvre, em Paris. Mas hoje eu vim aqui falar sobre Van Gogh e falar umas curiosidades sobre ele. Primeiro que Van Gogh, ele é gente como a gente. Tem noção dessa? Não, diz. O homem é podre no amor. Tem um dedo podre. Olha, o Brasil! O Brasil! É, olha, juntando com Marília Mendonça, que só falava em bebida, olha. Mas ele foi um grande artista. Vale ressaltar que ele só apenas vendeu um quadro em sua vida. Então, ele apenas vendeu um quadro e foi a uma mulher chamado, se não me engano, o quadro é Vinheto, em vermelho, que ele pintou. Mas ele nunca chegou a vender muitos quadros, ele nunca foi famoso em vida. Tem muitos episódios de séries, como a animação mesmo, Irmão de Orel, que traz ele, tipo, é muito engraçado, porque traz ele, tipo, não tem aqueles pedite que fica, oi, tu quer alguma coisa no meio da rua que faz, ei, vem cá, toma isso. Então, passava ele assim, sabe? E ver que a arte, ela não é valorizada enquanto em vida, mas após a sua morte ela é valorizada, sabe? E Van Gogh passou muito tempo até ser valorizado, né? Não é à toa que quando a gente fala de Van Gogh, a gente pensa logo em Noite Estrelada. Sim. Mas Van Gogh é para além de Noite Estrelada e é o que a gente vai comentar hoje com os comedores de batata. Por que falar dos comedores de batata, né? É um quadro que não tem aparência nenhuma com Van Gogh. Se você olhar assim, faz oxi, isso é de Van Gogh, é? Cadê a cor, né? Cadê aquelas cores, aquelas pinceladas? Então, mas Van Gogh, ele quis retratar algo que ele via, sabe, nos camponeses. Então, é os comedores de batata justamente por ser uma classe, se podemos falar atualmente, uma classe assalariada, trabalhadores que vinham do trabalho cansados e que tinham apenas aquelas batatas para comer, que eram tiradas do seu cultivo. Então, tipo, a gente tem a luz bem baixa, bem fúnebre, mas se você percebe ainda um olhar de calento entre a família, sabe? Aquele momento bem íntimo ao qual a família está reunida à mesa e tudo mais. Aí eu venho questionar vocês, né? Será que se hoje a gente fosse retratar uma família, a gente retrataria assim? Ou como uma família de margarina, daqueles comerciais de tá todo mundo feliz, uhul! Sim. As cores alegres e não nessas cores, sabe? Você vê o cansaço das pessoas a qual estão na obra, pelo olhar, né? Pela forma a qual estão se vestindo. Vale ressaltar que Van Gogh também ele faz com que não só o rosto deles apareça, mas também toda a estrutura do cenário. Então, tipo, as madeiras, a casa, os quadros atrás, né? Apenas um.
E ainda assim, ressaltando, tipo, esse lado, assim, há amor aonde não se vê, sabe? Perfeito. E vejam que essa obra que Isa falou, ela não está discutindo apenas sobre fome, tá? Ela discute sobre questões que envolvem desigualdade social, obviamente. Isso. A gente tem em contraste a essa obra de Van Gogh e diversas outras obras que discutem sobre uma classe de vida diferente, tá? E aí, quando Isa fala sobre os aspectos estilísticos, isso também pode entrar na sua redação. Você explicar que o fato de estar ali com tons mais terrosos, de ser na luz baixa, isso revela a intimidade dessas pessoas. Por isso que Isa reforça a parte do amor, né? Da Isso. forma com que a família está se dispondo, tão cansados, mas a única coisa que eles têm são as batatas. Então, ó, no Brasil hoje, que tá tudo aumentando, vai no mercado, a gente tava até conversando agora no almoço, vai no mercado hoje e percebe quanto vai ser a sua feira. E em comedores de batata, é a única coisa que eles têm. Batata. E é isso. Se virem. Mas veja como o sistema ele é cruel nesse sentido. Exato. Então, tipo, a gente vê grandemente a desigualdade social a comparar com a sociedade de hoje, mas também a comparar com a sociedade da época, né? Eles não são retratados como os grandes pintores retratavam a população da época, né? Se a gente comparar com a Grécia Antiga, eram tipo, aquelas pessoas, né? Belíssimas, todas estéticas, e aqui não estão, né? Você percebe, tipo, o olhar mais brusco, o nariz, as mãos até meio mais ossudas. Então, você vê a estética do personagem e olha pra sociedade, sabe? Olha pra essa desigualdade que tá crescendo, por mais que nós não vemos. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso. Maravilhosa! Obrigado, Isa. Linda. Nos trazendo arte, nos trazendo cultura, conceito, aclamação e coesão. É ela. Não falei, gente, que é entusiasta da arte? Vocês vão confirmar isso nos comentários, tenho certeza. Tchau, gente. Gente, perfeito, né? Obras de arte na redação, tudo pra mim. Outra obra também que dá pra gente falar sobre desigualdade social, Fome, é Retirantes, de Cândido Portinari. Uma obra que inclusive se assemelha, né, Isa, com os traços de Van Gogh em Comedores de Batata. E aí, nesse tema, cenário da fome, você pode também falar de Retirantes. Dá um Google aí em Retirantes que eu tenho certeza que você vai matar a charada, saber que obra que eu estou discutindo. Também em Fome, tem uma autora linda, maravilhosa, multipremiada, conhecidíssima no mundo inteiro, que é Carolina de Jesus. Em Quarto de Despejo, uma obra mais que necessária para qualquer pessoa, se eu fosse parte do Ministério da Educação, instituiria que Quarto de Despejos fosse lida desde o 9º ano, desde o ensino fundamental, justamente pela importância e pela realidade que é discutida em Carolina de Jesus para as pessoas que estão se formando. Para que a gente possa entender como a vida é cruel, como o sistema é cruel também e como existem pessoas reais sofrendo todos os dias por conta das faltas e das negligências. Em Quarto de Despejo, a gente tem questões relacionadas à fome, ao processo de favelização, à violência policial, à desnutrição, à crise hídrica, à falta de gestão pública, de planejamento urbano. E ó, é uma obra necessária quando a gente pensa em fome, mas nesses outros temas que eu falei de forma igual. Massa? Eixo Economia. Presta atenção uma coisa aqui, minha gente. Eixo Economia fala de mercado de trabalho e relações econômicas. E olha quantas vezes Eixo Economia apareceu no Enem. 3. 2005, trabalho infantil, que aqui entra economia e sociedade, certo? Uma face bruta da economia, mas que existe. Se a gente for falar que trabalho escravo não existe, que trabalho infantil não existe, não estamos vivendo a mesma realidade, tá? E aí, aparece o Eixo Economia nessa discussão mais social. 2018, enfrentamento de problemas econômicos. Esse tema, apesar de ter sido em 2018 manipulação de dados do usuário, mas houve uma segunda edição do Enem no ano de 2018 e ele trouxe um enfrentamento dos problemas econômicos. Desemprego, crise econômica e todo esse universo. 2010, o trabalho e a dignidade humana. Vê aí, mais relações trabalhistas. Queridos, aqui a gente não falou de consumismo, de educação financeira, a gente não falou da questão das inflações, a gente não falou dessas temáticas, e são todas econômicas. Então, ó, fica ligado,
porque pode vir uma vertente econômica e você precisa estar ligado nisso também, certo? O eixo econômico, ele passa batido para muita gente. Tem gente que só pensa, meio ambiente, saúde, sociedade e política. Olha a economia aqui, gritando, dizendo, olha, um dia eu vou aparecer. Só 3 vezes, gente. 3 vezes, mesmo assim, numa edição alternativa. Não foi a edição oficial, tá? Tivemos 2005 e 2010. Em 2018 foi uma alternativa, tá? Uma outra edição para um grupo seleto de pessoas, certo? E aí, num tema como o greenwashing, uma questão atual, você sabe o que é greenwashing? Sabe? É uma questão muito atual. Empresas que se propõem a ter o selo verde de qualidade, de cuidar do meio ambiente, mas na prática não fazem nada disso. É só a maquiagem ali por trás. Sempre existiu esse tipo de questão. E aí empresas que exploram o meio ambiente não devolvem, não cuidam dele de forma proporcional e acabam destruindo o que a gente já tem. E aí vejam, essa temática é extremamente econômica. É social, é científica, mas está falando ali de capital. E aí, como a gente poderia se desenvolver numa argumentação em repertório sociocultural num tema tão específico quanto esse? Guy Debord, um autor que eu amo, de paixão. Quem me conhece sabe, aquela frase de blogueira. Quem me conhece sabe que sociedade do espetáculo é uma das teorias mais inteligentes para o século XXI, tá? Século XX, século XXI. E em Guy Debord, a gente tem a questão da sociedade do espetáculo associado a todas as esferas sociais, tá? Então, todo mundo trabalha na sua imagem. Empresas, indivíduos, grupos sociais, todas as pessoas se preocupam com as suas imagens. O greenwashing, essa ideia de uma empresa lavar dinheiro sob a pauta ambiental e ficar tudo bem, é um trabalho de imagem, de espetacularização. Mas, na verdade, eu estou gerando dor. Eu estou gerando problemas sociais reais, mas isso não está sendo colocado em evidência por conta da cortina de fumaça que é criada em cima de nós somos uma empresa verde, nós valorizamos o meio ambiente, nós somos sustentáveis. Mas aí nos bastidores, muita coisa está acontecendo, como desmatamento, como exploração da própria flora e fauna, como a prática de queimadas. E vejam, está evidente no nosso dia a dia, a gente só não para discutir. Então fica ligado nesse tipo de possibilidades também. Temos como utilizar o Wall-E. Como assim? Que empresa é essa que está com selo verde? Em Wall-E, a gente tem, logo no início do filme, a narrativa do greenwashing. A Terra, ela se torna inabitável. E aí uma empresa, sob a promessa de requalificar a Terra para moradia, retira todo mundo do planeta Terra. E aí na promessa de, em pouco tempo, retornar a galera, deixa durante mais de 50 anos as pessoas sobrevoando uma cápsula no espaço. Isso é greenwashing. Eu te dou o meu serviço, você é sustentável, você vai requalificar o meu planeta e eu vou conseguir morar lá de novo. Só que na verdade é uma mentira. Eles não fazem isso na prática. E aí toda a narrativa do surgimento do robozinho, de todos os malefícios que foram gerados aqui na Terra por conta do próprio homem, e essa ação antrópica, como ela é extremamente prejudicial. E vejam, além de greenwashing, outra temática do eixo econômico ela é muito legal. Empreendedorismo, no geral. Empreendedorismo negro, empreendedorismo juvenil, empreendedorismo feminino, empreendedorismo nas suas diversas vertentes. É uma questão que está muito pungente, certo? Dentro da sociedade atual, principalmente por conta da pandemia. Eu te desafio a perceber quantas pessoas ao seu redor ou conhecidas não têm uma loja online. O empreendedorismo, ele surge a partir dessa facilitação do criar novos negócios. E aí um tema como esse é a cara do Enem. Ele perceber esse tipo de movimento e transformar em tema de redação faz com que a gente eleve a discussão. E na questão do empreendedorismo juvenil, podemos citar Emily em Paris. Um clássico da Netflix, posso falar já que é um clássico porque criou aí proporções gigantes de conhecimento das pessoas. Mas, apesar da Emily, a protagonista, não ser uma empreendedora, mas ela tem o perfil e características que muitos empreendedores têm no Brasil, que é a criatividade, que é a flexibilidade, que é o pensar além
E essas características formam bons empreendedores. Então você pode fazer a relação direta que Emily em Paris tem esse tipo de perfil e os empreendedores no Brasil também têm, mas não têm apoio suficiente. É uma profissão nova, certo? Eu coloco entre aspas porque é muito antiga. Há muito tempo as pessoas empreendem, só que hoje se tornou algo que é visto como uma possibilidade. Antes não. Quer empreender? Para que isso? Você precisa fazer um concurso, bater estabilidade. E aí o empreendedorismo ele é visto sob o olhar do estereótipo ainda. E um tema como esse seria maravilhoso no Enem também. Bora resumir? Estamos em quanto tempo? 45. Menino, eu falei, essa aula seria um pouco mais extensa, mais objetiva em relação aos eixos. Nós passamos aqui por 3 eixos temáticos, mas eu digo para vocês, se preparem para os 5, e inclusive os eixos que não discutimos hoje, iremos discutir na próxima aula. E não duvide da importância de uma boa pesquisa, planejamento textual e de um bom rascunho. Gente, é sério, toda a tua nota 1000, ela tá na forma com que você a constrói. Se você constrói de qualquer forma a sua redação, vai ser uma nota de qualquer forma também. O corretor ele não vai ter nem dó nem piedade. Mas, se você faz um processo robusto, você faz um processo cuidadoso desde o início, não tem quem te faça se distanciar da sua nota 1000, tá? E aí, dentro do entendimento do que são os eixos temáticos, as possibilidades de repertório e o teu senso crítico aguçado, não tem quem te faça tirar menos que 900 pontos na redação. Sério, é sério. Então, na última aula, nós iremos falar sobre os últimos eixos temáticos e repertório sociocultural para vocês. Hoje a gente discutiu sobre quais eixos temáticos? Exatamente, social, econômico e qual foi o outro? Cadê 7? Econômico. E científico. Tô aqui testando a galera para ver se tá todo mundo prestando atenção, assim como vocês. Mas discutimos sobre ciência, economia e... Aê! Olha, eu tô fazendo várias perguntas e Diego tá acertando todas. O 1000 tá ali, Tá ali. Avisa pra geral que o Trilogia tá no ar, reposte nos teus stories do Instagram, ganha o teu mimo e ainda ajuda uma pessoa a ser aprovada no Enem e conseguir uma vaga na universidade. Até a próxima, um cheiro e a gente vai se falando.